Fala devs, botando minha cara aqui mais uma vez só para lembrar vocês que se vocês estiverem curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante, beleza? Dito isso, bora voltar pro projeto aqui mais uma vez. Aqui, né, de criar o cliente, né? Eu vou colocar o nome dela como const handle submit. Handle submit não, bota handle submit create client, né? Já que a gente vai ter a do update também vindo do mesmo formulário. Essa vai ser uma função, eu vou definir ela no formato de uma constante, né? Essa é uma constante que cria uma função. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu preciso pegar os valores aqui do nome e do e-mail. Então eu vou utilizar um hook do React, né? Que é chamado, deixa eu remover isso aqui agora que eu não estou utilizando. Import. Vou desestruturar aqui from React. Eu vou utilizar o useState. Esse useState é um hook do React e ele é basicamente uma função. Então a gente pode chamar ele como uma função e como parâmetro dele a gente seta o valor inicial, né? O estado inicial. Que eu já vou utilizar como exemplo aqui o input do name, que eu vou passar qual vai ser o valor inicial para a variável name. Nesse caso eu quero uma string vazia, né? Eu poderia colocar também nulo. Mas eu vou deixar aqui uma string vazia para melhor entendimento. Essa função vai retornar para a gente um array, né? Então a gente pode pegar esse array aqui. Porém, você nunca vai ver esse array sendo utilizado dessa forma. E também eu não recomendo você utilizar ele assim. O certo a se fazer aqui é desestruturar esse array, porque sempre essa função do useState vai retornar para a gente dois valores. O valor inicial, que eu vou chamar de name, e uma função como segundo parâmetro, que vai ser a função para a gente atualizar esse name. E a comunidade adotou esse nome como set e o valor da variável, né? Por exemplo, set name, em camel case. Então, é basicamente isso. Como o parâmetro da função eu coloco o valor inicial, essa função vai me retornar dois valores dentro de um array. Eu desestruturo esse array. Como primeiro parâmetro, eu vou ter acesso à variável. E como segundo, uma função para atualizar a variável. Deixa eu tornar isso aqui até mais claro para você, né? Eu vou dar um console log nesse name, né? E a gente vai ver aqui no console o que é que vai aparecer. Você vai ver, né, que eu tenho um objeto aqui com a variável name. Se eu digitar qualquer coisa aqui, né, obviamente, não vai alterar essa variável. Se eu tentar alterar a variável desse jeito aqui, ó, por exemplo, name é igual a Gabriel. Olha só o que vai acontecer. Ele vai me retornar um erro. Porque esse name, primeiro, que é uma constante. E segundo, que ela é do tipo read only. Ou seja, eu só posso ler o valor que tem nela. Eu não posso manipular ela de forma alguma. Eu não posso alterar o valor dela diretamente. Então, por isso que eu tenho essa função aqui chamada setName. O que é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma função aqui chamada const handle change name. Essa função vai receber um valor, um text, e vai dar um console log nesse text. Bora ver. Dentro desse input, agora, eu vou passar a função onChange, né? Vou passar a função onChange. Nessa função, eu vou ter acesso ao evento, né, de mudança do onChange. E se a gente der um console log nesse evento aqui, olha só o que a gente vai ter. Vou escrever aqui qualquer coisa. A gente vai ter esse evento aqui, né, que é o da função. Se eu abrir esse objeto aqui, olha só o que a gente vai ter. Dentro desse campo target, a gente vai ter uma propriedade chamada value. Deixa eu ver aqui mais um pouco abaixo. Deixa mais um pouquinho, ler value. E se a gente ver aqui, que é exatamente o valor que a gente digitou. Tá vendo? Então, eu vou acessar esse texto através disso. e.target.value. Se eu der o console nisso agora, você vai ver que vai vir um texto exatamente da forma que eu estou escrevendo, né? Que é o texto do evento. Porém, você vai ver que nossa variável name ainda não alterou o estado dela de forma alguma, ainda está aqui com uma string vazia. Então, eu vou chamar essa função aqui. Vou passar essa função aqui ao invés do console log. Eu estou pegando esse valor aqui dentro desse parâmetro text. E agora eu vou utilizar esse setName para atualizar o estado da minha variável name. Olha só agora o que é que vai acontecer, né? Se eu digitar alguma coisa aqui, algum nome, olha só. Meu name sendo alterado, beleza? É dessa forma que a gente altera uma constante no React, beleza? Eu vou tirar esse console aqui, vou criar outra função aqui chamada handle change email. Vou passar aqui da mesma forma que eu passei no meu name, mas nesse caso vai ser handle change email. Eu vou criar agora minha variável e-mail, né? Com esse hook do useState, e-mail, set e-mail.
E aqui no lugar de dar setName eu vou dar um setMail, né? Que aí eu vou estar atualizando o valor dessa variável aqui. Agora o que eu tenho que fazer é passar esse valor para o input. Eu vou pegar aqui no input, vou colocar o value e vou passar o value, desculpe, eu vou passar o name no primeiro caso. E no e-mail eu vou passar o value como sendo e-mail. Beleza? Eu vou quebrar a linha aqui, né, para ficar mais fácil da gente ver. Tranquilo, formatei aqui, né? Bora ver como é que tá. Limpar nosso console aqui. E agora o que é que eu tenho que fazer? Como isso aqui está dentro de um formulário, né? Eu vou colocar aqui iceform, né? Que aqui é um formulário. Vou criar uma função onSubmit, que essa função onSubmit vai disparar essa função aqui que a gente não fez nada com ela ainda, beleza? Essa função vai ser chamada sempre que meu botão, que é do tipo submit também, type submit, sempre que esse botão for clicado agora, vai chamar essa função aqui para ser executada, né? Então, eu vou dar um console log aqui no que ela vai me retornar, que ela vai me retornar um evento, né, que é do formulário. E se eu der um cadastrar aqui, olha o que vai acontecer. Inclua um arroba, type mail, inclua um arroba no endereço de e-mail. Como assim endereço de e-mail? Ah, tá, velho, é que eu deixei aqui estático, eu tenho que tirar isso daqui. Já que o type agora a gente está passando pelo REST, beleza? Deixa eu dar um cadastro aqui agora. Aqui sim é um e-mail. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dar um reload na minha página. Por quê? Porque todo formulário, quando a gente dá um submit nele, ele vai gerar um reload na página. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente tem que pegar uma função que vem desse evento, chamada preventDefault, né? que é prevenir que o comportamento dele default aconteça. Então, a gente vai colocar essa função aqui. E agora que a gente der um submit, né? Deixa eu tirar essas URL aqui doida, essas query, né? Agora, sempre que eu der um submit, perceba... Calma, deixa eu colocar aqui o e-mail. Perceba que ele não vai estar mais atualizando a página, tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é ver se eu estou pegando o nome e o e-mail certo, primeiramente. Deixa eu dar um console aqui, para a gente ver se está tudo certinho. Deixa eu dar um cadastro, name, e-mail certinho. Perfeito, a gente tem nossas variáveis aqui. O que eu tenho que fazer aqui agora é o realizar o cadastro. Primeiro, né, vou criar outra constante aqui, né, chamada clients, que é onde vai ficar nosso array de clientes. E vou criar a função dele que vai atualizar esse array. E use state, que vai ser um array, beleza? Agora, antes de cadastrar, eu tenho que fazer uma verificação, né? Se eu não tiver o nome e se eu não tiver o e-mail, eu vou retornar, né? Eu não vou executar o código a seguir. Se eu tiver o nome e se eu tiver o e-mail, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um setClients, né? Que é para atualizar o valor desse clients aqui, dessa variável. Vou abrir um parênteses. Vou pegar o valor desse clients original e vou dar um ponto concat esse objeto de name e e-mail. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse array e estou concatenando com esse objeto. Sempre que eu tiver um cliente novo, eu vou concatenando nesse array aqui, ó. Aí vai adicionando novos clientes. Para a gente ver isso aqui funcionando, deixa eu ver aqui se vai correr tudo certo. @.com. Beleza. Para a gente ver se isso aqui está funcionando, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai colocar esses dados aqui para ficar dinâmico. E como é que a gente faz isso? Dentro desse body, eu vou tirar esse table row aqui. Como eu quero colocar uma variável dentro do meu componente, eu vou abrir um objeto. Vou pegar essa variável clients. Como ele é um array, eu vou dar um ponto map. Para cada cliente que eu pegar, eu vou retornar essa linha aqui. Ele está me dando um erro aqui, né? Missing key prop. Beleza. Então, eu tenho que adicionar uma chave key aqui, que vai ser client.email por enquanto. Depois a gente vai ter um ID para ele. Vou dar um tab aqui, beleza. Deixa eu ver. Agora, se eu tentar cadastrar alguém, @dsa.com. E perceba que sempre que eu vou clicando no cadastro aqui, está adicionando um cliente novo. Porém, né, como esses dados estão estáticos ainda, eu preciso tornar isso dinâmico. Então, aqui no lugar desse nome, eu vou abrir um objeto. Dentro desse client, eu vou pegar o name dele como primeiro dado. E no de baixo, eu vou pegar o e-mail dele, client.email. Tranquilo? Perfeito aqui agora. Sempre quando a gente clicar cadastro, vai adicionar esse cliente novo. Se eu trocar esse nome aqui para, deixa eu ver, Brotas Tech. E eu vou clicar no cadastro, né? Vai adicionando lá embaixo. Cadastro. E pronto, aqui vai adicionando meus novos usuários. Se eu atualizar, né? Claro, por ser uma constante que está salva localmente, vai limpar tudo. Um problema que eu vi aqui agora é o seguinte. Quando eu clico cadastrar, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu colocar aqui um e-mail válido. Quando eu clico cadastro, eu tenho que limpar esses campos.
Porque senão sempre que eu ficar clicando aqui, vai ficar com os dados do cliente salvo aqui ainda nesses inputs. Beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui? Depois de salvar, eu vou atualizar o nome para uma string vazia. E vou atualizar o e-mail para uma string vazia. Opa, desculpa, teve um erro de corte aqui. Então, eu tenho que limpar os dados que estavam aqui antigo, né, do nome do e-mail. Agora, sempre que eu clicar cadastrar, vai cadastrar esse usuário e vai limpar os campos daqui. Outra coisa que eu quero fazer aqui é que eu vou adicionar um ID para cada usuário. Porque assim, no banco de dados a gente vai ter um ID, né? Então, eu vou criar um temporário aqui para nossos usuários. Que eu vou colocar um newDate.getTime.toString. Que é só para a gente ter um valor aleatório e que não seja igual a de outro usuário. Então eu vou colocar essa função aqui, né, que vai pegar o tempo atual e vai transformar em string. E esse vai ser nosso ID por enquanto a gente ainda não tem nosso banco de dados. Feito isso, a gente já pode criar a função de atualizar e deletar um usuário. Eu vou criar aqui mais novas funções. Handle delete user. User não, né? Handle delete client. Vou pegar aqui o ID do cliente. E para remover esse cliente aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um set clients. Vou pegar meu valor de clientes que eu tenho aqui, né, que é todos os clientes que eu tenho até agora. E vou dar um ponto filter. Todos os clientes, né, que o ID dele seja diferente do ID que eu quero remover. Então o que é que está acontecendo aqui? Eu estou filtrando todos os clientes que o ID seja diferente do ID que eu vou me remover. Imagina o seguinte, imagina que aqui é o ID de 1 a 8, né? Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quero remover o ID 4, né? Eu vou fazer um filtro aqui de todos esses ID e vou pegar todos em que o ID não seja igual a 4. Ou seja, vai remover esse carinha aqui. Deixa eu colocar essa função aqui já em prática. Deixa eu dar um F5 aqui. No onClick desse botão, eu vou dar um handle delete client. No client.id. Agora bora fazer um teste aqui. Vou criar um usuário A, que vai ter um e-mail aleatório. Deixa eu até copiar esse e-mail aqui. Vou ter um usuário B, vou ter um usuário C e eu vou ter um usuário D. Se eu quiser remover o A, olha o que vai acontecer. Opa, calma que deu ruim aqui. Aconteceu alguma coisa. Set clients.filter. Todo cliente em que o cliente.id seja diferente do id. O que é que eu estou errando aqui? Voltei, gente. O que estava acontecendo aqui é o seguinte. Esse getTime não estava me retornando um valor único, né? Então, eu tive que trocar essa função aqui. Eu botei um getMilliseconds, né? Que sempre que criar um cliente novo, o milissegundos não vai ser igual ao anterior. Então, essa função é mais confiável. Agora, se eu tentar aqui criar um cliente A, agora eu vou criar um cliente B, um cliente C, um cliente D e um cliente E, para a gente ver melhor. Agora, se eu remover o C, ele vai sair daqui. Se eu remover o B, se eu remover o A. Então, agora sim está funcionando. Porém, isso aqui é só porque é temporário, que daqui a pouco a gente vai integrar um banco de dados. Então, não vai ter necessidade de a gente mesmo criar um ID. Tranquilo? Agora falta fazer que a gente já tem a função de criar e remover. Agora eu vou criar a função de deletar o cliente. Vai ser o seguinte. Vou copiar essa função aqui de cima. Handle submit update client. Aqui é a mesma coisa, né? O e.preventDefault. Para a gente verificar que está atualizando e não cadastrando, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai criar outra constante aqui, né? Que vai ser um id. Set id. Não vou botar underline, não. Vou botar o id normal. id, set id, que é useState. E o valor dele vai ser nulo. E a gente vai fazer a seguinte verificação aqui nessa função do submit. Se tiver um id, quer dizer que é para dar um handle. Deixa eu colocar aqui. Um handle update client. Se tiver um id, quer dizer que a gente está atualizando o cliente. Se não, quer dizer que a gente está criando um cliente novo. Tranquilo? Então aqui eu também posso botar uma condição, né, para mostrar o valor, para a gente ver melhor. Se tiver um id, vai ser atualizar. Se não, vai ser cadastrar. Deixa eu fechar aqui esse objeto. Beleza, então aqui a gente está cadastrando. Deixa eu cadastrar um cliente. Nossa, mas eu tenho que criar uma função primeiro, né? Se eu clicar nesse editar, o que vai fazer?
quando eu clicar nesse set editar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra função aqui, chamada handle show update client form. Essa função aqui, né, vai aceitar como parâmetro o cliente, né, que a gente vai ter quando clicar nesse editar. E quando a gente tiver esse cliente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um setD client.id, setName client.name e um setEmail client.email. Dessa forma, agora quando a gente clicar em editar, vou colocar aqui, né, um click, uma arrow function, handle show client form e vou passar o cliente como parâmetro. Agora quando eu clicar em editar, perceba que os dados do cliente vieram para cá, tá vendo? Porque eu já setei aqui o valor desse input como sendo a variável name e e-mail. Agora está aparecendo aqui para a gente, ó, atualizar. Agora eu tenho que criar a função aqui, né? Terminar de criar a função para atualizar o cliente. Agora, ao invés de ser concatenar, eu tenho que substituir pelo valor antigo, né? Já que não é um novo cliente. Então eu vou percorrer meus clientes, né? Vou dar um clients.map. Para cada client, vou fazer o seguinte. Se o client.id for igual ao id, né, que eu passei aqui da variável, que quando eu clicar editar, vai estar setando ela como a variável do cliente que a gente está editando. Se o id desse cliente for igual ao id do cliente que a gente está editando, a gente vai passar esse novo name e esse novo e-mail, tranquilo? E também a gente vai passar o id como sendo o mesmo, né, que o id a gente não quer alterar. Porém, se não for, eu quero só que retorne o cliente original. Não, botei um parêntese a mais. Tá, botei um parêntese a mais. Se você não entendeu aqui ainda, deixa eu explicar, né? Deixa eu dar um refresh aqui para colocar mais dados. Esse vai ser o cliente A, cadastrar, tem um cliente B, tem um cliente C, tem um cliente D. Opa, calma. Tá. Aqui, quando eu for atualizar, o que é que eu vou fazer? Deixa eu atualizar esse cliente B. Quando eu cliquei em editar no meu cliente B, eu setei o ID dele aqui, setei o name e o e-mail. Agora eu tenho todos os dados do cliente B dentro dessas variáveis. E agora, quando eu for atualizar, eu vou fazer o map por todos esses clientes. E se esse cliente que eu estou percorrendo agora tiver o ID igual ao ID do cliente que eu quero editar, eu vou substituir os dados dele por esses dados aqui que vão ser atualizados. Se não for esse cliente aqui que eu estou atualizando, eu só quero que retorne o valor dele original. Tranquilo? Entendido aqui? Agora bora testar. Deixa eu colocar 2M aqui nesse com. Aqui, ó, já atualizou o valor, o e-mail do cliente B. Se eu editar o cliente A, vou trocar o nome dele. Já atualizou o nome do cliente A. Tranquilo? A única coisa que falta aqui para a gente terminar o nosso CRUD na versão do Array, né, antes de colocar um banco de dados, é fazer aquele animaçãozinha, né, para fechar e abrir aqui esse formulário, porque não vale a pena ficar mostrando aqui já quando estou atualizando nem cadastrando os dados de ninguém. Vale lembrar aqui, né, que eu esqueci de limpar o ID do cliente. Vou botar aqui um setID null, depois que eu atualizar. Muito importante isso. Tranquilo? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma constante aqui chamada isFormOpen setIsFormOpen, que é igual a useState, e o valor inicial dela vai ser false, né? Que eu não quero que ela esteja mostrando aqui por padrão. E o que é que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou vir aqui embaixo no meu código e vou colocar aqui uma condição. Eu só vou querer mostrar esse formulário se o meu form tiver como um true, beleza? Então eu vou subir essa VStack aqui e pronto. Então agora esse formulário só vai aparecer se eu setar esse isFormOpen para true, tranquilo? Deixa eu ajeitar essa formatação aqui, dar um margem Y na minha table de, sei lá, 4 talvez. 4, 10, vou botar 10 para dar um espaço maior. Beleza, aqui está perfeito. Agora, quando eu clicar nesse botão, eu tenho que fazer aquele formulário aparecer, beleza? E quando eu clicar de novo, eu tenho que fazer ele sumir. Então, eu vou criar outra função aqui chamada const toggle, que é de trocar, né? Toggle form state. Que essa função vai fazer o seguinte. Eu vou dar um set isFormOpen como o valor inverso do valor isFormOpen original. Ou seja, se aqui tiver true, com essa interrogação ele vai ser um false. Se aqui tiver false, com essa interrogação vai ser um true. Então, eu vou passar essa função aqui para esse botão no onClick.
Pronto, agora se eu clicar aqui, ele deve me mostrar meu formulário, beleza? Vou clicar e olha lá. Aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. Perfeito, massa demais isso daqui. Porém, né, eu vou trocar esse símbolo aqui também, né, para ficar melhor da gente visualizar. Eu vou colocar uma condição aqui. Se o form tiver aberto, né, se isForm open, se aqui for true, eu vou colocar menos. Se não, eu vou colocar mais. Deixa eu fechar aqui a condição. E agora, abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Muito massa isso daqui. Beleza? Bora ver aqui agora o que tem para fazer. Uma coisa que eu acho legal é depois de a gente cadastrar um cliente, a gente fechar esse formulário, né? Que hoje ainda não está fazendo isso. .com ainda não está fazendo isso. Então no meu Create Client, eu vou dar um toggle form state. E aí, a mesma coisa no Submit, vou dar um toggle form state, beleza? E agora se eu cadastrar um cliente novo, né? Vou criar um cliente novo aqui. Cadastrar. Agora pronto, está cadastrando e fechando. A mesma coisa no atualizar, não. Quando eu clico em editar, aqui também tem que dar um toggle form state. Mas na verdade aqui eu só vou dar um set como true. Set form state sendo true. Porque imagina o seguinte, se eu estou cadastrando um cliente novo, deixa eu dar um F5 aqui. Se eu estou cadastrando um cliente novo, deixa eu cadastrar um aqui para a gente ter um na nossa tabela. Se eu estou cadastrando um cliente novo e de repente eu clico em editar, eu não quero que isso aqui feche, né? Eu quero que isso se mantenha aberto. Então, quando eu clicar aqui nesse editar, eu apenas quero que troque o nome das variáveis. Set form state, set isForm open. Oh, dando mole demais, velho. Set isForm open. Aqui no lugar de set form state. Então aqui, né? Deixa eu voltar no exemplo de novo. Quando eu cadastrar. Se eu estiver no meio do processo de cadastro de um cliente, eu clicar em editar, não quero que esse formulário feche, eu quero que ele se mantenha aberto, porém substitua os valores. Então, quando eu clicar aqui, isso vai acontecer. Ele vai mudar aqui também para atualizar, beleza? E vai atualizar ao invés de criar. Perfeito, então. Deixa eu ver o que mais falta a gente fazer. Agora a gente vai fazer validação de erros. Essa validação aqui está muito seca, né? Se não tiver nada, apenas retorna e não faz nenhuma ação. Aqui não tem um feedback visual nenhum para o usuário. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar mais uma variável aqui chamada erros. Erros e set erros, que é igual a useState. E isso aqui vai ser um objeto, que vai ter um name, que é igual a null, e e-mail, que também é nulo. Assim, gente, existem diversas formas de tratar erros de formulário, existem diversas bibliotecas para a tratativa de erros. Porém aqui, na gente, como é um projeto mais educacional, a gente vai criar nossa própria validação aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui nessas condições eu vou separar aqui em dois. E vou fazer o seguinte. Se não tiver um name, eu vou dar um set errors. E no meu name, né, dentro do meu objeto aqui, eu vou dar o nome do erro que eu quero que amostre para o usuário. Por exemplo, name is required. E vou retornar, né, caso isso aconteça. A mesma coisa eu vou fazer, vou copiar aqui, duplicar essa linha. E a mesma coisa eu vou fazer para o meu e-mail. Se eu não tiver e-mail is required, beleza? Porém, como a mesma função que eu fiz aqui eu teria que fazer para o meu update, eu vou criar uma função para isso, né? Const isValid form data. Essa é uma função que vai fazer essa verificação aqui. Porém, eu só vou fazer uma alteração, né? Tá. Isso aqui é uma constante que cria uma função. Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. Que é o seguinte, eu vou retornar um booleano, né? isValidFormData retorna false se não tiver válido. Aqui é a mesma coisa no e-mail, retorna falso se não tiver válido. E se tiver válido, eu vou retornar um true. E também, né, se tiver válido, eu tenho que limpar o valor dos meus erros. Então, eu vou dar um set errors, um objeto vazio. Beleza? Eu vou chamar essa função aqui agora. If isValidFormData. Date não, gente, é data. É de dado. Data. Eu vou chamar essa função que ela vai me retornar um booleano e eu vou colocar isso inverso aqui. Porque se os dados não estiverem válidos, eu vou retornar. Não vai executar mais nada. E eu vou usar essa mesma coisa aqui nessa função do update. Tranquilo? Agora, se eu tentar cadastrar um novo cliente, perceba que não aconteceu nada. Porém, se eu vir aqui no meu console, deixa eu tentar aqui dar de novo um cadastrar. Tá.
Deixa eu dar um console log nos meus erros. Console.log errors. Calma. Deixa eu tentar cadastrar um cliente aqui. Olha só. De início eu estava vazio, né? Porque não tinha erro nenhum. Mas logo quando eu cliquei em cadastrar, apareceu esse erro aqui, ó. Name is required. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é passar esse erro para o nosso input. Que eu vou fazer lá no nosso componente. Então aqui agora eu vou pegar aqui mais uma propriedade que é chamada erro. Que o valor inicial dela vai ser nulo, né? Já que não tem. Eu vou extrair ela aqui da nossa propriedade. Não vou pegar pelo REST, porque eu vou querer colocar ela em outro lugar, fora do input. Vou fazer o seguinte, vou botar uma condição aqui, né? Se tiver erro, essas duas exclamações aqui vai tornar nosso valor em um booleano, né? Por exemplo, se uma string for vazia, ele vai retornar false. Se uma string tiver algum valor, ele vai retornar true. Então, se tiver erro, eu quero retornar, tem uma função aqui do Chakra. Que, cadê? Nova janela, Chakra UI. Deixa eu vir aqui no nosso form, control, form erro message, esse componente aqui que eu quero. Se tiver algum erro, eu vou passar dentro dessa tag aqui, nossa mensagem, né? Que aqui é uma string. Tranquilo então, bora ver a forma que isso aqui está se comportando. Se eu tentar cadastrar aqui, não aconteceu nada, porque... Claro, porque eu tenho que passar meu erro aqui, né? Para o meu componente. Então, o erro vai ser, dentro desse objeto eu quero pegar o name. Dentro desse componente eu quero pegar o e-mail. Tranquilo? Então, se eu clicar cadastrar, olha só. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer porque erro que é igual a null. Se tiver um erro, eu quero pegar essa mensagem aqui. Tá, o que está acontecendo aqui? Bora ver. Set erros name. Aqui no caso é e-mail. Retorna falso, retorna falso. Tá, gente, olhando a documentação aqui, eu descobri que esse erro só vai aparecer se o controle de formulário for inválido. Então, se ele não tiver inválido, esse erro nunca vai aparecer pra gente. Então, a gente vai ter que colocar essa tag aqui, ó. Is invalid, que é a mesma condição que a gente colocou aqui para o nosso erro, né? Que é caso tenha algum erro. Então, is invalid erro. Agora, olha só que vai aparecer. Name is required. Nossa, na moral, velho. Deu trabalho isso daqui, tá? Então, se eu colocar o nome aqui agora, o erro deve sumir. Beleza, veio aqui para baixo, porque o e-mail também é obrigatório. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui como verificação. Se clients.some, se algum desses clientes, o cliente.email, for igual ao e-mail que eu estou querendo cadastrar ou atualizar, eu vou dar um set errors no meu e-mail, que vai ser e-mail already in use. Então, aqui esse erro deve sumir se eu cadastrar. E se eu tentar editar set errors is not defined, set errors. Eu acho que eu fiz a lógica errada aqui, porque se eu tentar atualizar, ele vai atualizar? Vou dar tem que dar um return aqui, velho. Ó, meu mole. Então se eu dar um editar aqui, esse aqui foi meu erro. Então é o seguinte, eu tenho que fazer a verificação. Se algum desses clientes tiver o mesmo e-mail e o ID do cliente tem que ser, e client.id tem que ser diferente do meu ID. Porque assim eu posso atualizar o meu próprio cliente, né? Eu posso atualizar aqui. Tá, então essa função. Se o e-mail que a gente está cadastrando, atualizando, já existir em algum cliente, a gente vai retornar esse erro, né? E-mail already in use. A exceção para isso é que se for o mesmo cliente, né, que já possui esse e-mail, ele não vai retornar esse erro. A não ser que seja outro cliente. Beleza? Entendido isso, acho que a gente já tem nossas funções prontas aqui de criar. Deixa eu dar um cadastrar aqui. De atualizar. Deixa eu botar um sobrenome. Criar um novo usuário. Deixa eu tentar colocar um novo e-mail. Beleza, e-mail already in use. Se eu tentar editar ele com esse mesmo e-mail e colocar outro nome, ele não vai me retornar esse erro. Então, nossa função está aqui, nosso projeto. Agora a gente vai fazer a integração com o MongoDB.